temos aqui excelentes profissionais em diversas áreas e que, de certo modo, vai trazer experiências bem peculiares e que, tanto o Brasil quanto em Portugal, nós estamos passando, né, de desenvolvimento de novas tecnologias para o cadastro técnico multifinalitário. Sejam todos bem-vindos a Florianópolis, ao evento, e já passo direto a palavra ao primeiro prelecionista. Bom dia a todos. Aquela substituição aos 48 do segundo tempo, né? Esse é o meu caso hoje aqui. Peço desculpas pela ausência do Paulo Farinha, um colega, mas devido a problemas de saúde ele não pôde estar aqui presente e cedeu essa honra aqui de estar substituindo ele. Agradecer ao professor Everton pelo convite, né? É uma honra aqui também fazer parte do COBRAC. Bom, a proposta colocada pelo Paulo e apresentada por mim hoje aqui, ela vai trabalhar em cima de dois temas principais, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural e o CNI, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. O INCRA vem trabalhando nessas duas frentes de forma intensa, não a contento como a gente desejaria, mas temos conseguido alguns avanços, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Agora, aqui uma visão geral dos números do Brasil, para dar um pouco da dimensão do que a gente está tratando e o que a gente está gerenciando. Então, a gente tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados para gerenciar, uma população de cerca de 208 milhões, 6,5 milhões de imóveis rurais constantes na nossa base de dados hoje. Isso pode dobrar, eu não sei dizer isso para vocês, mas em números de propriedades rurais registradas ou posses, isso pode estar na casa dos 12, 13 milhões. 26 estados mais o Distrito Federal e 5.570 municípios. Bom, a gente está acostumado com esses números, né? E até um tempo atrás a gente participou de um evento internacional em Cancún, no México, representando o Comitê Permanente Ibero-Americano, e quando a gente compara nossos números com de outros países, a gente toma consciência da dimensão do que a gente tem de responsabilidade para cuidar e gerenciar. Não é fácil fazer isso, gente. Não é fácil fazer isso onde a gente tem uma dificuldade grande de aplicar a proposta do planejamento, do gerenciamento territorial. E apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido avançar. Onde eu aponto? Aqui. Um pouco da evolução do cadastro no Brasil. Então, a gente tem um marco forte em 64, com a instituição do Estatuto da Terra, a Lei 4.504. Em seguida, em 72, temos a criação do SNCR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Outro grande marco para o cadastro rural no Brasil é a Lei de Registro Público, em 73. Outro, em 92, a gente tem um recadastramento de imóveis rurais, forçando a inclusão dessa base de dados. Hoje eu já antecipo para vocês, a gente está muito próximo de fazer um novo recadastramento massivo no Brasil inteiro. Isso está em discussão, algumas pessoas são contra, outros colegas a favor, mas o CERN é que estamos bem próximos de tomar uma decisão nesse sentido. Outro grande marco, em 2001, a Lei de 10.267, que altera a Lei de Registro Público e cria o CNI, né, que eu também vou falar hoje, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Em 2012, a gente faz um novo recadastramento de imóveis rurais, não com tanto sucesso nesse momento. Em 2015, um marco, a gente sai de um sistema que já era digital, mas que estava muito atrasado do ponto de vista tecnológico, e dá uma repaginada nele, dá uma revigorada no sistema. E agora, em 2016, a gente começa a fazer o cruzamento, finalmente, a lei em 2001, que previa a construção do CNI, só em 2016 a gente conseguiu fazer o primeiro cruzamento de dados. Está muito devagar, isso aí está muito lento, mas não está parado, gente. Então, eu acho que a inclusão de outros atores, academia, outros órgãos, outras instituições precisam fazer parte desse grupo, até para incentivar esse processo a andar mais rápido. Agora eu estou apertando o botão errado.
Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, dos 2 pontos que eu destaquei aqui para falar, o primeiro será o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e o objetivo dele está dentro, colocado pelo Estatuto da Terra, que é catalogar sistematicamente as propriedades rurais para conhecer as condições vigentes da estrutura agrária. Gente, esse estatuto foi criado no período militar, né? A estratégia militar é de conhecer o seu território, dominar o seu território para poder expandir, né? Conhecer e garantir segurança também para o seu território. Então, a perspectiva desse cadastro, a essa época, tinha muito esse olhar. Hoje, já não sei se cabe tanto somente esse olhar. Eu acho que ele precisa se rever também de dentro, de fora para dentro e de dentro para fora também, para se adequar à realidade que a gente vive hoje. E principalmente se conectar. A gente está muito fechado numa caixinha nossa e tal, e precisa se abrir. Às vezes até internamente a gente tem essa dificuldade. Obviamente nos últimos 3 anos isso tem diminuído bastante, e por isso a gente tem conseguido alguns avanços. Então, foi instituído pela Lei 5.868 de 72, é composto pelo Cadastro de Imóveis Rurais, Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais, Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais. Esse Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais é pouquíssimo utilizado, pouquíssimo utilizado. O Cadastro de Terras Públicas e o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que eu acho que nunca foi usado, esse Cadastro de Florestas Públicas. Tem pouquíssimas unidades de conservação regularizadas no Brasil. As únicas que eu conheço são muito recentes, que já estão referenciadas, estão certificadas, e há um grande esforço do Ministério do Meio Ambiente em promover novas regularizações, mas é muito difícil por conta da sua gênese. Então, a forma que ela é criada não permite que ela chegue a esse ponto de estar cadastrada aqui. Também desenvolvemos o controle de aquisição de imóveis por estrangeiros, isso está dentro do sistema também. A gente tem um olhar diferente para o estrangeiro, então o controle é melhor, né, tentando combater a especulação imobiliária e algumas questões de segurança nacional também. Emite o próprio certificado de cadastro rural, CCIR, para quem não conhece. Nenhum imóvel rural pode estar regularizado sem a emissão desse documento. E pasme, a gente tem muitos imóveis rurais que não têm esse documento, né? Recentemente está tendo uma tratativa com o Sistema Florestal Brasileiro, e se o cadastro ambiental rural trata de imóvel rural, então todo imóvel rural tem que ter o CCIR. Mas esse campo desse CCIR consta lá no cadastro, mas não é obrigatório. Não tem lógica. Então, a gente está tendo essa tratativa também com o Sistema Florestal Brasileiro para tratar desse assunto. As atualizações cadastrais no SNCR, anualmente, ele tem uma média de 500 mil atualizações ano, cerca de 1.400 por dia. Os CCR emitidos estão na faixa dos 6,5 milhões, como a gente viu aqui. Os dados do SNCR, ainda está, eu copiar e colar, tem essas coisas, né? Está lá em espanhol ainda, mas está lá. O nosso número de imóveis privados estão na ordem dos 6,5 milhões, imóveis públicos 17.900. Uma observação que eu faço aqui nesses dados, para os imóveis públicos lançados no sistema. Esse ano, né, por conta do INCRA estar vinculado à Casa Civil, as contas da Presidência da República precisam ser aprovadas e todo o patrimônio, todo o acervo dos órgãos vinculados à Presidência tem que estar regularizado. A gente descobriu que a gente não tinha nada regularizado. Então, assentamentos rurais, prédios públicos, imóveis públicos, tudo isso não constava numa base de dados do próprio INCRA e do Patrimônio da União, que é o SPIUNET, que vai ser substituído pelo SPUNET. Então, esse trabalho está sendo feito de forma massiva, está dando muito trabalho, porque ninguém nunca se atentou para isso, e hoje a gente está descobrindo um patrimônio, um ativo do governo federal que não se tinha noção, né? Em termos de área proporcional, então são mais ou menos 77% para o privado e 23% para imóveis públicos. O Sistema Nacional, o SNCR, tomou uma cara nova, como eu falei lá atrás, em 2015, né? Tornou um ambiente mais amigável, né? Com algumas facilidades para o usuário, para o proprietário e para os atores envolvidos nesse processo de regularização e emissão do certificado. E dentro desse produto, a gente está a própria emissão do certificado de cadastro e hoje já acompanhado de uma representação gráfica vinculada ao georreferenciamento de imóveis rurais. O pagamento da taxa, ele é emitido uma guia de recolhimento da União.
além de outras facilidades que a gente colocou para o usuário e para quem atua com o sistema de uma maneira geral. Então, para os estrangeiros, a gente criou um sistema que incorporou ao SNCR. Esse sistema rodava fora do SNCR e agora roda dentro, que é o SISNAT. Então, aqui a gente tem relatórios por município para saber quantos estrangeiros, quais as nacionalidades e que área ocupa em cada município. Essa é uma demanda feita pelo governo federal, colocada pelo governo federal, tanto para o INCRA quanto para os cartórios também. Então, a gente é balizado o tempo todo entre INCRA e cartório esses dados, esses números. Aqui a vinculação da base de dados do SNCR com o georreferenciamento de imóveis rurais, com a base de dados georreferenciada do INCRA. Entendemos aqui a base de dados georreferenciada do INCRA por imóveis certificados, né? Aqueles que garantem a não sobreposição. Então já está tendo essa vinculação, não é uma integração, a gente está discutindo essa integração agora, ou seja, não há validação de dados, né? Então ele só faz uma busca pelo código do imóvel e vincula ao cadastro. Então a gente está trabalhando nessa integração. Então a integração vai permitir fazer algumas validações do que foi medido e certificado com o que está sendo declarado no cadastro. O reflexo disso no registro imobiliário é uma matrícula, já com a descrição já referenciada. Em alguns casos, né, o oficial de registro coloca até a planta lá dentro da matrícula. Não há uma regra para isso, gente. Infelizmente, a gente precisa mais conversar com o judiciário brasileiro para que crie padrões, crie regras únicas para o Brasil todo. Quem trabalha com cartório sabe que cada oficial atua de forma independente praticamente, e isso não pode acontecer. Então, precisa trabalhar. Mas isso já está acontecendo hoje no Brasil. Então, vários cartórios que entenderam que essa descrição técnica dá mais segurança para a tomada de decisão dele de promover ou não um registro, uma retificação registral, do que da forma que ele tinha antes. Novas funcionalidades para o sistema, né, o SNCR. Então, está aqui. Em 2015 a gente fez essa evolução, mas ainda vinculamos a entrega de documentos, cópia de documentos autenticados em papel. Isso é um atraso. Então, o que é que está sendo produzido hoje? A possibilidade de fazer upload dessa documentação, né, no próprio sistema. Então, tudo o usuário vai fazer de casa, de onde ele estiver, não precisa se deslocar a uma unidade do INCRA, né? E a possibilidade, gente, de fazer isso utilizando o celular. Então, isso aqui é uma coisa que está muito em voga, né, e para o sistema, ele é muito adequado. Então, deve estar agora ainda em novembro ou dezembro, a gente deve sair uma primeira versão desse sistema, não ainda para cadastrar, mas para consultar e emitir a guia de pagamento, na versão iOS e Android. E no futuro, talvez a primeiro semestre ou segundo semestre de 2019, já será possível cadastrar e declarar o seu imóvel no próprio celular. Por que a gente optou pela questão do celular? Primeiro, porque a gente reconhece a nossa incapacidade de cuidar de um país do tamanho que a gente tem. E outra, a gente tem que analisar o cenário como um todo. Então, a gente tem dificuldade de ocorrer concurso público, nós temos um sistema que é falho em vários momentos, e a gente tem que considerar o número. No Brasil tem mais de 220 milhões de celulares ativos. Então, é uma plataforma que tem que ser incorporada ao nosso sistema. Então, a gente viu essa possibilidade e já estamos fazendo isso agora. CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. O CNIR, eu confesso que até alguns anos atrás eu tinha um entendimento equivocado, né? Como a gente fala da Lei 10 de 2007, Lei de Referenciamento, CNIR, eu achava que era uma coisa só e não é. Não, a Lei 10 de 2007, ela é uma lei que alterou mais cerca de 5 leis, salvo me engano, né? E uma das que ela alterou foi a Lei do Cadastro, que incorporou o CNIR no cadastro. E a outra foi a Lei de Registro Público, que incorporou o georreferenciamento e, consequentemente, a certificação de imóveis rurais. Eles não se conectam juridicamente, não há essa conexão, são separados, né? E isso tem gerado algumas discussões que eu vou passar aqui para vocês mais na frente. Então, o CNIR foi instituído pela Lei de 2007 e preza por uma administração conjunta dos dados de imóveis rurais entre INCRA e Receita. Inicialmente, a ideia é incorporar outros órgãos da administração pública federal, principalmente que trabalham direto com dados de imóveis rurais, né? Essa integração vai permitir o cruzamento de dados de imóveis rurais num ambiente só. No meu entendimento, o CNIR
não é um novo cadastro, ele é um integrador de cadastro, né, de várias instituições, mas que vai concentrar, e como acho que a Izzy falou ontem, a gente evita esforços. Então, se já tem um dado produzido por uma instituição, para que eu vou pedir aquela informação novamente? Para que eu vou solicitar que seja produzido outra informação daquela? Então, essa duplicidade de dados, essa soma na busca de um dado consistente, é esse caminho aqui. Então, hoje, apesar de estar a Receita Federal INCRA mais à frente, mas a gente já iniciou a tratativa com o Serviço Florestal Brasileiro, que trata do CAR, né, que cuida do CAR, e muito provavelmente em 2019 eles já estão incorporando essa rede aqui também. Então, pela legislação, conterá nessa base de dados inicial do CNI os dados sobre a identificação do imóvel, localização, dimensão, titularidade e situação jurídica do imóvel, independente de estarem ou não acompanhados de associações gráficas. Bom, a lei não obrigava a colocar, a gente imputar associações gráficas aos cadastros integrados no CNI. Mas a gente viu que hoje não tem lógica a gente não fazer isso, né? Mesmo com uma base de dados referenciados bem deficitária, bem aquém do número de imóveis rurais que a gente tem no Brasil, a gente definiu que vai ter associação gráfica, sim, vinculada ao CNI. Essa associação gráfica vai se pautar pelos imóveis certificados pelo INCRA, inicialmente, e provavelmente, num ambiente futuro, a gente vai incorporar outras formas, outras relações jurídicas também vinculadas aos imóveis rurais enquadrados no CNI. Então, o novo paradigma nosso está nesse sentido, de fazer essa integração de uma forma harmônica, né, e sem pesar para nenhuma instituição. Então nesse novo paradigma, além de estar, a gente chama de método OLX, né, a gente tem que desapegar de algumas coisas e abrir mão de algumas prerrogativas que a gente tinha até então dentro da nossa instituição para poder fazer parte desse sistema. E eu digo a vocês, o método OLX é difícil de ser vencido, de ser cumprido. Não é fácil. Então não é uma reunião, são duas. E aí é que eu chamo, que eu invoco aqui. Então a gente busca a academia dentro de um limite que é permitido para a gente. Mas eu acho que discussões como essa aqui nos provocam, como o professor Carlos colocou ontem, tem que ter moção, sim. Aqui a gente tem que sair com proposta e a gente tem que ser provocado também. A gente pode estar solto demais, tem que estar sendo provocado pela sociedade, pela academia, pelos interessados. Então, a arquitetura do sistema, ela não é tão complexa, então tem dados estruturais, são aqueles básicos lá, inicialmente entre INCRA e Receita. É munido de dados fiscais, da produção, dados temáticos que vão vir de outras instituições. A gente já incorpora aqui os dados ambientais e os dados fundiários que a gente que entende que é do CIGEF. Isso tudo, né, com a entrada de dados única, mas cada um puxando os seus dados de origem dos seus próprios sistemas independentes. A gente já tem a possibilidade aqui, já está discutindo, tratar dentro do CNI o conceito de parcela. Mesmo o SNCR, o CAFI, o próprio Sistema Florestal Brasileiro, que eu não sabia, mas eles tratam o imóvel rural igual o SNCR, igual o posto no Estatuto da Terra, eu não sabia, eu achava que era como o registro. A gente tem essa necessidade de tratar o imóvel rural sob o conceito de parcela por conta da conectividade com o registro. Então, não pode esquecer do registro de imóveis. Então, mesmo a gente legalmente ou operacionalmente tratando com o imóvel rural como o Estatuto da Terra, né, entre as três instituições, mas o sistema ele vai prever essa relação da parcela com o registro também. A visão temática, então, nessa integração, a gente vai deixar aberto para que outros temas se incorporem a essa base de dados, né? A gente não tem ainda uma noção de como fazer essa integração, mas já sabe que a gente vai deixar essa porta aberta para as outras instituições e outros temas se incorporarem a essa base de dados. E aí a primeira tentativa, o primeiro trabalho feito dessa integração, que foi a vinculação do que estava no CAFI com o que estava no SNCR. Gente, saiu várias coisas dessa integração, né? Descobriu que tinham mais imóveis declarados na Receita do que no INCRA e que a sociedade, de uma maneira geral, no meio rural, entendia que o ITR era o CCIR
Então, tem um problema sério, até de comunicação, de esclarecimento da própria sociedade, de como funciona esse processo. Né? A gente fez essa inclusão a partir de uma declaração do cadastro rural, né, que vinculava o NIRF com o código do CCIR do imóvel, e daí deu o primeiro cruzamento. Daí tomamos algumas decisões para o que está sendo proposto hoje para o CNIE. Então a gente tem uma visão aí que a gente encontrou replicação de dados, diversas divergências, imóveis com o mesmo código, área, detentores distintos, né? Vimos que estávamos tendo custos elevados para produzir o mesmo dado, sem necessidade, ou seja, se eu posso investir numa plataforma só e duas ou mais instituições se alimentarem dessa mesma base de dados única, então eu tenho custos reduzidos, né? Então, numa visão parcial, a gente conseguiu diminuir as exigências que a gente faz do cidadão e manter a eficiência da base de dados. Tinha muitos dados que a gente não usava para nada e estava sendo solicitado para o cidadão. E a gente sabe que quem trata com o sistema, um dado coletado que não é usado para nada, ele custa caro para a gente. Tempo e dinheiro, né? Então, os impactos esperados aqui é um cadastro dentro do CNIE georreferenciado, sim, parcialmente, mas georreferenciado, uma gerência conjunta entre INCRA, Receita Federal inicial, e para isso já tem uma premissa, né, uma premissa, está sendo uma resolução de premissa colocada entre os dois órgãos. O único ponto de debate, de discussão, está sendo justamente o cadastro referenciado. Creio eu, no meu entendimento, um entendimento equivocado da Receita Federal, porque se a certificação de imóveis rurais é uma atribuição do INCRA, então o sistema que gerencia a certificação tem que ficar no INCRA. Agora, o dado produzido por essa certificação, sim, ela é da sociedade, ela é do governo, e ela vai fazer parte, sim, do CNIE. Ela já está disponível para o CNIE. O respeito às competências de gestores próprios de cada instituição, então, o Sistema Florestal Brasileiro tem sua independência, o INCRA terá a Receita sua independência, e qualquer órgão que venha incorporar o CNIE também terá sua independência, e a relação do sistema, dos dados, ela vai ser posta numa resolução conjunta em todos os partícipes. Com isso, a gente quer aumentar a segurança jurídica para o mercado imobiliário, né, e de gestão também, operar interconexão com o registro de imóveis. Esse é um ator que, de fato, tem um peso forte e faz falta no processo. Então, a gente precisa se aproximar mais do judiciário. Recentemente, eu estive em Teresina, no Piauí, e o Tribunal de Justiça do Estado baixou um provimento, e a gente teve a oportunidade de ajudar a escrever, em que obrigava, acho que talvez seja o primeiro estado a obrigar todos os oficiais de registro de imóveis a informar o registro feito, né, da certificação no sistema do INCRA. Não é obrigado hoje, né? O CNJ, na época que a gente criou o sistema, não obrigou, facultou. Graças a Deus, uma ampla maioria no Brasil acessa, mas outros nem querem saber, não fazem ideia do que é. E lá, juntamente com parceria com o INCRA, a gente vai capacitar os cartórios, né, e fazer com que eles efetivamente utilizem o sistema. E a gente faz o processo, o ciclo do processo concluir totalmente. Então, isso para mim é um avanço, isso tem que ser expandido para o Brasil todo, né, eles fazerem parte disso aí. Com isso, a gente simplifica obrigações para o cidadão, principalmente com a plataforma mobile, né, então com o celular, a gente vai simplificar, mesmo que não seja o proprietário que esteja operando, seja o sobrinho dele, o neto e tal, mas isso fica muito mais acessível, facilita o acesso à informação do meio rural, está criando quer dizer, já disponibilizou o modo consulta do SNCR, então qualquer pessoa consulta a base de dados nossa, hoje já, e apoiar também com a nossa base de dados as agências de produção agrícola. Então a gente tem conversado incrivelmente, um apoio que a gente não esperava alguns anos atrás, da CNA e da Sociedade Rural Brasileira, em todas as ações que a gente tem promovido aqui. Então, mensalmente, o INCRA se reúne com esses grupos do agronegócio e da produção da agricultura familiar e apresenta suas propostas, e nenhuma decisão nossa é tomada sem uma garantia da concordância desses grupos, que são os mais impactados. Então, se os representantes dele entendem que vai ser positivo para esse público, então a gente coloca para frente. E é isso que a gente tem feito. Bom, gente, é isso aí. Eu deixei meu contato e o do Paulo Farinha, que é o dono da apresentação,
pode mandar dúvida para mim, mas é para ele que vocês têm que mandar. Então, obrigado, gente. Valeu. Agradecemos ao Miguel e já passamos a palavra.